Glória a Deus. Ezequiel 18, verso 31 a 32. Diz assim a palavra: livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Eu quero que você leia comigo novamente. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade, Pai, pelos teus feitos, Pai, pelo amor do Senhor para comigo, para com a tua igreja, para com cada um de nós. Pai, a boa obra que o Senhor começou a fazer em Moriá, em mim, na vida dos meus irmãos, Pai, que o Senhor conclua, que o Senhor opere, que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga cura. Pai, que essa noite seja uma noite de milagre. Pai, como o Senhor tem falado pelo teu Espírito Santo, que essa noite seja noite de renovo. Pai, muito mais do que aquilo que o Senhor fez aqui nesse espaço físico, Pai, o Senhor venha operar em nós. Pai, que aquilo que o Senhor começou a fazer, o Senhor, ó Pai, venha, ó Deus, nos mostrar a cada um de nós, revelar a tua bondade, a tua santidade, Pai, os preceitos, os desejos, os cuidados do Senhor para com cada um, Pai, que cada um de nós possa experimentar a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor para esses dias, para esses novos tempos. Pai, seja o Senhor a nos conduzir, seja o Senhor, ó Deus, a falar no nosso coração, Pai, que nenhuma outra palavra, que nenhuma outra autoridade ministre os nossos corações, senão o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom estar aqui, irmãos. Como é bom na vida da gente nós vencermos etapas, né? Estamos aqui quase terminando aqui, alguns detalhes ainda faltam, quase terminando. Está tudo tão bom, está tudo tão gostoso, mas nada disso é importante, senão as nossas famílias, as nossas vidas, as nossas casas. E eu creio que aquilo que o Senhor tem falado, Ele vai continuar fazendo. Amém? Queridos, quando eu comecei a estudar um pouco Ezequiel, e eu ainda não terminei o estudo, eu li o enunciado da minha Bíblia, o estudo bíblico da minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, li o comentário bíblico de Chambre, algumas partes, e eu comecei a navegar na pessoa do profeta Ezequiel. E eu comecei a identificar algumas coisas, o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração coisas, obrigado, Zé, coisas que nós como igreja, seja Moriá, precisamos voltar a perceber, ou perceber se nós não percebíamos, ou crescer, ou se posicionar, porque cada um de nós vai passar por alguns pontos. Queridos, eu não sei o que o Senhor vai fazer como um todo, mas eu queria pedir muito a você. Eu quero dedicar essa mensagem de Ezequiel aos domingos, porque infelizmente o culto de quinta-feira eu vou perder sinergia, sintonia com você.
Então é muito importante que você esteja no próximo domingo, para que você possa entender aquilo que o Senhor usou o profeta Ezequiel para fazer nos seus dias, e aquilo que eu creio que o Senhor vai levantar pessoas a fazer nesses dias. Amém? Queridos, nós vamos perceber que pela vida do profeta Ezequiel há um anseio que muitas coisas acontecem nas nossas vidas, mas há muitas coisas que nós não temos domínio como elas acontecem. Presta muita atenção nisso. O homem pode fazer planos, mas a vontade certa, a vontade do Senhor é que prevalece. Então você tem direito de fazer projetos e planos, mas a vontade do Senhor é que é boa, perfeita e agradável. E quando você se descobre nesse lugar, quando você se posiciona nesse lugar, Deus opera, Deus te conduz. Então por isso eu digo para você, já hoje defina no seu coração, domingo que vem eu preciso estar aqui, porque eu quero ver o que o Espírito Santo vai fazer na nossa igreja, a começar em mim. Amém? Eu queria voltar no texto. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram. E eu queria aqui deixar um ponto para você. Eu queria que você pensasse essa transgressão não só no sentido naquilo que a gente faz errado, mas aquilo que o Senhor espera, aquilo que já está para nós fazer, aquilo que nós deixamos de fazer, ou aquilo que nós fazemos que não tenha agradado. E o que é na sua vida, eu não vou chamar aqui de transgressão, mas o que é que dentro de você habita, que você sabe que seria muito melhor a sua vida espiritual sem isso. Então eu convido você a recusar, a deixar isso para trás, a abandonar essa prática, porque algo vai acontecer. Livrem-se de todas as condições que têm impedido você de caminhar na fé. Livrem-se delas e façam para vocês, o profeta está dizendo, e façam para vocês um coração novo e um espírito com E minúsculo novo. Queridos, é preciso passar em nossas vidas para viver o novo do Senhor. Não vai ser um milagre, não vai ser um fogo que vai descer aqui de um sentido figurado, não vai ser algo sobrenatural demais, porque é algo que vai começar com uma decisão sua. É preciso você, Mateus, você, Renato, você, Elci, você, Darlene, cada um de nós, é preciso hoje nós tomarmos uma decisão para um novo coração, uma nova forma de enxergar os acontecimentos e as pessoas, uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de enxergar a igreja. O Evangelho não muda, nosso Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, será assim para sempre. Então essa mudança perpassa pela sua vida, pelo seu ser. As grandes mudanças aconteceram dentro de grandes pessoas que permitiram ser transformadas. Então eu trago um coração novo, um espírito novo. E aqui o Senhor traz uma palavra muito dura para mim pessoalmente. Porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Irmãos, eu confesso aqui para você diante da igreja, eu acho que não tem um dia sequer que eu não peço a Deus que o Senhor volte. A coisa que eu mais desejo é que o Senhor volte. Em outras palavras, eu quero subir, eu quero morrer. Não estou falando em autoextermínio, eu estou falando que para mim a vida humana já deu. Eu não tenho apreço a essa vida humana.
eu não tenho apreço às coisas do mundo, mas eu senti que quando o Senhor trouxe essa palavra de Ezequiel, ela passa pela minha vida e me coloca em xeque as minhas decisões, porque eu não sou dono da minha vida. E Jesus foi uma vez só que ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E por várias vezes Jesus padeceu, mas uma vez só ele fez essa oração. E essa palavra veio para mim como um desafio, e eu queria trazê-la para a sua vida como um desafio. Talvez você esteja como eu, sem entender muitas coisas dessa vida, sem prazer nas coisas da vida, e eu entendo, mas eu queria que você, como eu, construísse um coração novo, um espírito novo. Presta muita atenção, irmãos, no que eu estou dizendo aqui para você essa noite. É preciso que cada um de nós se reconstrua para vivermos os nossos dias, para viver os próximos dias. E é uma decisão nossa, pessoal. Pastor, qual a resposta para isso? Como que eu construo isso? Eu creio que essa resposta virá ao longo das mensagens. Eu creio que essa resposta virá ao longo das mensagens. Deus não tem prazer na nossa morte. Deus não quer que nós ansiamos ir para o céu. Presta muita atenção. Deus não quer que nós ansiamos ir para o céu porque a gente não dá conta do mundo. Ele quer que a gente anseie para o céu porque nós temos prazer de encontrar com o Senhor. Está entendendo? Isso é muito diferente. E eu me coloco aqui diante de você com toda a verdade da minha vida. E eu queria que você se desnudasse para sermos igreja e para sermos um. Irmãos, o Senhor vai fazer na sua vida se você permitir. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. E aí veio uma palavra dura para mim. Alisson, você precisa converter e viver. Está aí no final do versículo. Mas eu sou até pastor já. Alisson, você precisa converter e viver. Viva. Viva. Converta-se. Pastor, mas eu já sou PhD de crente. A mensagem é para nós. É algo novo. Você quer beber de algo novo? Essa noite de conversão. Essa noite de mudança, de conversão, de posicionamento, alegria no rosto. Ninguém quer viver o evangelho que a igreja está vivendo. Ninguém quer viver as nossas vidas. Nós não podemos viver um evangelho derrotado, um evangelho sem esperança, um evangelho sem alegria de vida. E se isso não passar pelas nossas vidas, não haverá mudança. Irmãos, quando eu gravei aquele vídeo hoje e compartilhei com os irmãos, eu entristeci muito, porque a mensagem de hoje ela latejava dentro de mim, e eu queria ver isso aqui hoje muito cheio, e eu estou feliz com você que está aqui. E quando deu já um tempo, eu falei, poxa, 8 pessoas viram. Se eu tivesse mandado uma piada, teriam visto. Se eu tivesse mandado uma mensagem do Bolsonaro, teriam visto. Irmãos, misericórdia, a igreja precisa passar por uma cura. Eu pedi, eu falei, irmão, são 2 minutos, por favor, me permita 2 minutos da sua vida, e eu não quero te constranger aqui, porque eu sei que ainda tem pessoas aqui que não viu. Não viu. Irmão, nós estamos no século 21, não entraremos no século 22, a maioria de nós.
E nós precisamos saber viver os nossos dias. Todos aqui temos rede social, a maioria. A gente precisa saber viver ela. A gente não vai viver para ela, mas a gente precisa saber viver ela. A gente precisa saber relacionar. Aquela mensagem deveria ter sido replicada. Aquela mensagem devia arder no seu coração. O que Deus vai fazer na nossa igreja? Eu vou chamar a gente. Eu vou mandar essa mensagem. Eu vou provocar o céu hoje. Eu vou provocar. Eu vou exortar as pessoas. Eu vou trazer pessoas. Senhor, Espírito Santo, me desperta a quais pessoas eu devo mandar essa mensagem. E infelizmente, nem todos entendem. Nem todos percebem. Queridos, a mensagem de hoje, o título dela, chama Deus Fortalece. Por quê, pastor? Porque o significado do nome de Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus é a minha fortaleza. E eu quero dizer para você essa noite, Deus é a minha fortaleza. Eu vou viver o novo do Senhor. Eu quero viver o novo do Senhor. Eu preciso viver o novo do Senhor. Eu quero pessoas querendo viver o novo do Senhor comigo. E aí precisa ser uma decisão sua, uma mudança pessoal sua, para um novo espírito e um novo coração. Para quê? Para nós entendermos o movimento do Evangelho e da igreja. Amém? Se fôssemos resumir um pouco o livro do profeta Ezequiel, ou trazer o seu objetivo, o principal objetivo da mensagem do profeta Ezequiel era restaurar a glória de Deus ao povo, trazer a igreja a um arrependimento e um desejo de restauração da glória de Deus. Preste atenção, Deus não deixou de ser Deus, Deus não deixou de revelar a sua glória, mas nem todos percebem. Ver as coisas espirituais, contemplar o espiritual, se limitou para alguns. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém, mas o que Ele tem para nós é uma abundância, uma completude do favor do Senhor para a nossa vida. Então é preciso entender que há de restaurar a glória de Deus ao povo. O povo precisa ver a glória de Deus, trazer à igreja um arrependimento e um desejo de restauração da glória de Deus. Você está entendendo por que eu vou me dedicar ao profeta Ezequiel esses dias? Por que você precisa estar aqui? Não é que Deus vai aumentar na sua vida, você vai começar a perceber Deus por outro prisma, por outro ângulo. Deus vai fazer coisas novas na sua vida, se você mudar o seu coração e o seu espírito. É uma decisão sua e pessoal. O que te traz aqui a cada domingo, senão a ser o seu relacionamento com Deus. Para receber o novo do Senhor, é necessário um coração e um espírito novo. Para quê? Converter e viver. Como? Iremos descobrir ao longo dos próximos domingos. Eu queria convidar você agora em Ezequiel 1. Se você tem uma Bíblia de estudo, eu gostaria que você lesse os comentários sobre Ezequiel. Eu quero ler Ezequiel 1, do 1 ao 4. Diz assim as Escrituras: No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, e a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote,
na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso, e uma grande nuvem envolta em fogo rodeava de resplendor, e no meio disso havia uma coisa como um metal brilhante, que lhe saía do meio do fogo. Até aqui. Queridos, aqui é o início de uma caminhada do profeta Ezequiel. Aqui está dizendo que num determinado tempo, na época do rei Jeoaquim, algumas pessoas foram levadas cativa para a Babilônia. E quando esse algo ruim acontece, quando tem ali 30 anos que essa coisa ruim aconteceu, na época do profeta Ezequiel, foi quando os olhos dele se abriu, e foi quando ele começou a ter visões, e foi quando a palavra do Senhor veio a ele expressamente. Irmãos, a igreja precisa entender o que nós somos. Se para nós, me permita, eu não quero aqui evidenciar política, mas se nós achamos ruim governo de esquerda, outros acham ruim governo de direita, e se acha que algo ruim pode acontecer, aqui é muito pior, porque é como se você fosse tirado do Brasil e levado para outro país, que se chame Cuba, Venezuela, o que você quiser. Aqui é um contexto muito de não expectativa, de não realização, ou de grande frustração. E eu quero voltar antes do texto, eu quero apresentar um pouco você, o profeta Ezequiel. O texto diz que o profeta Ezequiel era filho de um sacerdote Buzi. Aqui a gente precisa entender, e eu preciso que você esteja muito atento, não se entrava no sacerdócio por fazer uma prova de Enem, não se entrava no sacerdócio por uma indicação. O sacerdote não indicava alguém ao próximo sacerdócio. Sacerdócio não era uma folha corrida, um currículo que se apresentava à empresa, à igreja, para que você acessasse como sacerdócio. Ser sacerdote envolve muitas coisas. E aqui Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele era filho de Buzi, sacerdote. Entenda bem, Ezequiel não seria profeta, Ezequiel seria sacerdote. Para ser um sacerdote, ou você era nascido na tribo de Arão, ou na tribo de Levi. Se você fosse daquela linhagem, você seria o sacerdote. Abro aspas. Nem todos que eram da linhagem de Arão, nem todos que eram da tribo de Levi, conseguiriam ser sacerdote. Primeiro, não poderia ter mancha na pele, não poderia ser manco, não poderia ter doenças, não poderia ser anão, teria que ser perfeito, alguém que tipifica o próprio Cristo, alguém que se sacrificaria, alguém que seria alguém perfeito. Então esse filho do sacerdote, ele crescia com uma expectativa: eu vou ser o quê? Sacerdote. Quando nós perguntamos para os nossos filhos: Vitor, você vai ser o quê? Mateus, você vai ser o quê? Brenda, você vai ser o quê? Qual a sua profissão? Lá no sacerdócio não tinha direito à escolha. Talvez, eu não quero inventar texto, mas sabe-se lá se Ezequiel queria ser próprio sacerdote. Nem todos que eram da linhagem às vezes gostariam de ser, mas era algo de herança, era algo hereditário. Filho de sacerdote é sacerdote, e filho de pastor não é filho de pastor. Meu pai não era pastor.
Então aqui nós temos um dilema, aqui nós temos algo que acontece que Ezequiel não decidiria. E muitas das vezes nós, igreja, nos frustramos, e eu preciso que você preste atenção, principalmente você jovem que não sabe o que vai ser de sua vida amanhã. Muitas das vezes nós não sabemos o que seremos, e quando a gente aceita algumas condições, ela não acontece. Se você depois quiser ver Números 3:10, ninguém se torna sacerdote por vontade ou indicação, somente a tribo de Levi, ou da tribo de Arão, tinha que ter corpo perfeito, tamanho, pele, etc. Levíticos 21, 17 e 24. Um sacerdote era consagrado aos 25 anos. Então, depois que Ezequiel pode ter passado pelas suas decisões, ele prepara, e ali com 25 anos ele é ungido sacerdote, ele é preparado para tal. Só que por princípio bíblico, por processo, Números 8, 24, é quando é feita a consagração. Ao sacerdócio ele só inicia sua função, vai estar lá em Números 4, 3, com 30 anos de idade. Então você se prepara, você se dedica, você se santifica, e aí você faz um processo de internato no templo, e vai dedicar agora 5 anos como uma faculdade. Você vai estudar 5 anos, para só depois de 5 anos você ter o direito de ser sacerdote. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Por muitos anos você tem sido um cristão, por muitos anos você tem se dedicado a aprender a Bíblia ao seu jeito, na sua frequência, no seu tempo de culto, no seu tempo de devocional. Você tem feito de várias maneiras, ao seu jeito. Eu não estou aqui criticando isso, eu estou te falando que o profeta Ezequiel cumpriu todo um protocolo religioso, e ele cumpriu depois mais 5 anos, para que ele pudesse exercer o sacerdócio. Esses 5 anos é dedicado a quê? Irmãos, a vida de um sacerdote não era fácil. O sacerdote ele tinha que entender de zootecnia. O que é zoo? Animal. Se o sacerdote pegasse um animal com defeito e o sacrificasse, o sacerdote que assim o fez, assumia aquele pecado e ele pagava por aquele pecado. Então ele tinha que ter conhecimento de animal, quais os tipos de animal podem ser sacrificados, quais não podem, e dos que podem, de que forma que pode. Tinha um processo. Sem sacrifício não há remissão de pecados. Estou falando de Antigo Testamento. Jesus ainda não tinha vindo, porque Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus era sem defeito, Jesus se entregou por nós. Então o que antevia, o que se revelava como remissão do pecado das pessoas, passava pela vida do sacerdote, como um pastor naquela época. E aquele pastor tinha que entender muito bem, porque não podia sacrificar bicho pé com 2 unhas, tipo bode, essas coisas, esses bichos que tem tipo de cunha nas unhas, tem uma série de critérios. Então isso é profundo, e ele tinha que examinar cada animal até saber se ele não estava doente. Porque as pessoas, nós estamos aqui na luta, eu tenho que ir lá ofertar no templo para remir os pecados. O que vai fazer? Vamos levar esse bichinho que vemos aqui, vai que cola. Então o sacerdote reprovava. E hoje às vezes o pastor reprova uma não informação de um vídeo, parece que dói. Você imagina o que é se entregar a sua oferta? Não, espera aí, você não é seu tipo, não, não é sua oferta, não. Eu estou falando de Antigo Testamento. Então o sacerdote era alguém que era especialista em zootecnia. O sacerdote era alguém
que tinha que conhecer de medicina, porque passava pelo sacerdote dar alta médica a um leproso ou não, excluir um leproso ou não, ou outras doenças. Havia mais de 30 tipos de lepra naquela época, e o sacerdote tinha que conhecer de todas elas. O sacerdote tinha que conhecer de leis civis, leis familiares. Se houve uma agressão dentro de um lar, ele tinha que se posicionar. O sacerdote não podia permitir desvios morais na sociedade. O sacerdote também tinha que conhecer das leis de Deus, ser um mestre na Escritura. Ele tinha que tratar o povo pela lei de Deus. Então, alguém que se dedicava ali 5 anos, alguém que se preparou para ser sacerdote, alguém que se preparou para quê? O que é um sacerdote? É aquele que escuta o povo e apresenta a Deus. O sacerdote é aquele que escuta o povo e apresenta a Deus. Tem todo um processo no sacerdócio de ungir a orelha, a mão, o pé, para todo um princípio, e eu não vou demandar muito tempo, senão a gente vai sair daqui muito tarde. Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel é o 3º maior livro do Antigo Testamento. Então ele é muito denso. Eu não sei como que o Espírito Santo vai nos dar graça para a gente trabalhar. O capítulo 1 já é gigante e tem muito conteúdo, e eu preciso muito da sua atenção, e eu vou falar de coisas aqui que eu acho que você nunca viu. Então o sacerdote é aquele que escuta o povo e fala para Deus em nome do povo. Então uma pessoa, um jovem, dedicou a sua vida ao sacerdócio. E aí a gente chega em Ezequiel 1, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu, Ezequiel, no meio dos exilados, ou seja, cativo e levado, junto ao rio Quebar, o céu se abriu, e eu tive uma visão de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi. Lá no início do verso 1, no 30º ano, alguns estudiosos divergem se exatamente esses 30 anos é os 30 anos que Ezequiel completou de idade, mas uma maioria de teólogos vai dizer que sim. Tanto o meu comentário bíblico aqui da minha Bíblia, quanto o outro que eu li, que eu falei agora de Champlin, traz muito bem isso. Então, veja bem, imagina, hoje foi uma expectativa para o Enem. Nossos filhos passam na prova do Enem, tem nota e vão fazer medicina, curso caro. Estudam medicina, completaram medicina, 8 anos de estudo, se eu não me engano, porque é 5 para não sei o que, mais 1 de não sei o que, mais especialização não sei o que, e vai embora, e nunca para de estudar. Aí quando termina essa etapa, ele não tem o direito de exercício. Você tem noção do que é isso com o pai? Que expectativa que era para Buzi saber que seu filho estava completando uma jornada, que o seu filho se encontrava qualificado, é alguém que iria escutar o povo e agora apresentar a Deus. E aí não teve condição de fazer isso. Ele não exerceu o sacerdócio. E o Senhor faz o oposto. Nós conhecemos Ezequiel por sacerdote ou por profeta? Profeta. Quem é o profeta? O profeta é o que escuta Deus e fala com o povo.
Ezequiel precisava de ter um ouvido ungido para saber ouvir a lamúria do povo, para saber o que levava. Quando nós vamos no Novo Testamento, a gente vê que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós nem sabemos orar como convém. O sacerdote não era um ser perfeito como o Espírito Santo para nos apresentar a Deus. Entende o valor que o Espírito Santo tem na nossa vida hoje? Então nós temos alguém aqui que foi preparado a vida toda, alguém que viu o Pai ouvir a igreja e falar para Deus, e agora ele passa por uma experiência, e o pai dele, Buzi, não era profeta, e agora ele tem que aprender a ouvir Deus, ele, para falar para Deus. Inverteu tudo. Queridos, muitos de nós passam por uma vida com Deus. Mas eu me preparei, eu fiz curso de bateria, eu fiz curso de violão, e eu me preparei para ser levita. Mas Deus te quer pregador do Evangelho. Mas eu me preparei só para ser crente, ilustrar um bando de igreja. Mas o Senhor te quer levita. Pastor, eu estou me voltando para Deus agora, eu não sei o que Deus vai fazer comigo. Se posiciona onde o Senhor quer que você esteja. Eu nunca pensei algo a respeito. Então esse é o tempo de passar você por um renovo pessoal, um renovo de espírito e um renovo de coração. Pastor, mas eu vou perder 30 anos daquilo que eu preparei? Nunca. Que experiência fantástica. Alguém que se preparou para ouvir o povo, agora passa por uma experiência de começar a vida. Irmão, você não tem noção o que é para mim poder dizer para você: eu tenho convicção do que Deus quer fazer com essa vida. Eu tenho convicção de palavra daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu escutei o Senhor, eu ouço Deus. Isso não é um privilégio meu, é o que eu estou dizendo para você, é para todos, é para nós. Eu não quero isso como um orgulho pessoal. Eu vou ser um pastor fracassado se você não entender a mensagem dessa noite, porque a mudança perpassa nas nossas vidas. Deus trabalha na unidade. Há um mover de Deus para a igreja, e você vai entender isso agora em Ezequiel 1. Quando Ezequiel faz 30 anos, termina o seu curso, ele é levado cativo. Quando Daniel, Ezequiel, Sadraque, Mesaque e Abednego foi levado, eles não eram sacerdotes, eles eram estudiosos, preparados em todo tipo de ciência, eles eram cultos, eles foram levados a palácios. Deus usou eles em lugares diferentes de Ezequiel. Quando Ezequiel é levado cativo, perguntam para ele: o que você sabe fazer? Nós queremos te usar aqui na Babilônia. Eu sei matar animal, eu sei acender incenso. Isso não serve na Babilônia. Isso não serve na Babilônia. Ezequiel não teve uma cadeira especial na Babilônia. Eu estou te dizendo para você que Deus vai usar cada um de nós do jeito dele, para o fim dele. É preciso que cada um de nós se coloque nesse lugar para ser usado por Deus. Irmãos, preste muita atenção. Em outras palavras, não interessa nada do que tudo que Deus fez com você e comigo até hoje. Pastor, eu fiz teologia daí. Para o novo de Deus eu preciso de algo mais. O que eu e você precisamos é algo mais. E começa com uma palavrinha que chama: converta-se em
converta-se e viva. Irmãos, eu vou tentar, eu confesso para vocês que eu preciso ler do 5 ao 28, mas eu vou ler e parar. Verso 5, acompanhem comigo. No meio disso, saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência esta tinha a semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos, 4 asas, e as suas pernas eram retas, e as plantas dos pés eram como de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas dos 4 lados tinham mãos humanas. Assim todos os 4 seres viventes tinham rosto e asas. As asas se uniam uma à outra, eles não viravam quando se moviam, cada um andava para sua frente. Ponto. Estou falando de 4 seres semelhantes. São 4 seres com pernas retas, porém 4 cabeças e 4 asas. Conseguem entender mais? Um ser como um humano, com pernas normais, mas com pés tipo um boi, um bezerro. 4 asas. 2 eram fechadas umas às outras. Com as outras 2 eles voavam. Mais 4 cabeças. Um ser conduzido por 4 evangelhos. Quais eram as 4 cabeças? Eu vou entrar nelas. Aqui eu quero que você perceba uma coisa: as asas se uniam uma à outra, eles não se viravam quando se moviam, cada um andava para a sua frente. E aqui eu quero falar algo para você muito espiritual. A igreja não fica olhando para o lado. Assembleia Quadrangular, outra igreja batista. Qual igreja? Não existe olhar para o lado. Evangelho é vivido. Eu não quero doutrinar e prender ninguém aqui, tal como eu anseio que você tenha entendido que uma decisão nossa de eternidade, de ir para o céu, é porque nós queremos encontrar com o Senhor. Mas o que te segura aqui não é a minha beleza e nem a beleza do tempo, é você entender que aqui tem palavras de vida eterna, que aqui você é confrontado a um crescimento, a um posicionamento, e fugir para um lugar de conforto, para se ficar escondido atrás das cadeiras, para que ninguém te veja, essa não é decisão de Deus. Então o Evangelho se anda para frente, não se fica olhando para o lado. Por quê? Porque não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu que anda para frente não será derrotado. Então se anda para frente, os 4 seres andam para frente, e os 4 cabeças são o Evangelho. Eu vou entrar neles daqui a pouco. Continua verso 10. Quanto à forma de seus rostos, eram um ser com 4 cabeças e 4 seres muito parecidos ou iguais. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano, Do lado direito, os 4 tinham rosto de leão, do lado esquerdo o rosto tinha de um leão, e do lado esquerdo o rosto de um boi, e os 4 tinham o rosto de águia. Então você tinha, eu não vou saber falar as posições aqui, mas um tinha o rosto de leão e um rosto de boi, depois um rosto de águia e um rosto de homem normal. 4 tipos de cabeça. Verso 11. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam para cima, cada ser vivente tinha 2 asas unidas, cada uma à do outro. Com as suas outras 2 asas, eles cobriam o corpo. Cada um andava para sua frente,
para onde o Espírito queria ir, eles iam. Não se viravam quando se moviam. Eles andavam simultaneamente os quatro e não olhavam para os lados, eles andavam para frente, todos no mesmo sentido, guiados pelo Espírito. Olha para mim na sua vida se é Espírito com E minúsculo ou E maiúsculo. Minúsculo? Então segura aí, permita que o Espírito Santo fale na sua vida. 13. Os aspectos dos seres viventes eram como carvão em brasa e semelhante a tocha. Fogo corria resplandecente por entre os seres viventes, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zizagueavam à semelhança de relâmpagos. Os fogos ficavam refletindo ali, zigue-zagueavam ali em volta deles. 4 seres viventes. Eu quero aqui falar a respeito do leão. Não sei se você vai achar em vários materiais aí na internet. O leão é simbolizado como rei. Jesus é o rei dos reis. Então esse leão, ele tipifica Jesus. Jesus como rei, O boi é o animal conhecido como o animal que mais serve, é o de melhor serviço, é o de maior força, é o de maior esforço e de maior dedicação. Então Jesus, ele é servo. Jesus veio para servir. A águia significa a divindade. Jesus é a divindade. O rosto de homem significa que Jesus é homem. Jesus simboliza todo o homem perfeito, a humanidade. Então nós temos ali 4 seres que revelam, porque o apóstolo Mateus, revela Jesus como leão. Já Marcos revela o boi como Jesus. E Lucas, esse homem perfeito. E João, Jesus como águia, essa divindade. Então nós temos ali 4 seres com 4 cabeças. Verso 15. Quando eu estava olhando para os seres viventes, está vendo que é plural, são 4, que havia uma roda no chão, ao lado de cada um deles. Aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berílio. Presta muita atenção, que daqui a pouco eu vou falar uma palavra que você vai voar e vai sair daqui falando heresia que eu não falei. Presta atenção. O aspecto das rodas e as suas estruturas eram brilhantes como berílio. As 4 tinham a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como de uma roda estivesse dentro da outra, e quando elas andavam, podiam ir em 4 direções, não se viravam quando se moviam. Olha que interessante. Essas rodas que brilhavam muito, elas não viravam, elas iam para a direita, iam para a esquerda, elas podiam até recuar, mas elas andavam para frente. Não se viram, não se tem dúvida de direção. O Evangelho é um caminho único, porque Deus é presente no passado, Deus é presente no presente e presente no futuro, e Ele é dono de todas as decisões, de todos os caminhos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os aros dessas rodas eram altos e metiam medo, era muito grande essas rodas. E nas 4 rodas, os aros estavam cheios de olhos ao redor delas. O que te parece isso aqui? O que te parece essas bolas de ferro brilhantes como berílio? Pastor, é disco voador. A Bíblia fala de disco voador, descobri. Tem muito maluco que fala que é isso, tá?
E eu não creio nisso agora. Beleza? Minha opinião. Aqui é uma mensagem apocalíptica e simbólica. Aqui não é uma estrutura de extraterrestre, embora eu já disse aqui que eu não sou desse mundo, a Bíblia me diz isso. Então, se eu não sou desse mundo, eu sou um extraterrestre. Então eu te faço você ficar confundido agora, mas é isso mesmo. Eu não vim para cá de espaçonave, eu vim para cá porque o Senhor me plantou aqui para um projeto dele. Eu faço parte do projeto de Deus, e você? Nós não somos nesse mundo. Esse mundo não tem o que nos agrada. Mas voltando ao texto, haviam 4 seres e 4 rodas muito grandes que estavam envolvidas com aqueles seres. Aquelas, eu vou chamar de nave para você entender, você me permite? Aquele lugar gigante que estava cheio de olhos em volta. Eu vou falar lugar, senão você vai tirar essa passou meio coisa. Aquele espaço redondo gigante que estava ali cheio de olhos, é como um monte de gente olhando para fora na janela ali. Viam tudo. Os olhos do Senhor estão postos em todo lugar. Deus é onipresente, onisciente. Irmãos, eu não achei isso no meu comentário bíblico. Eu não achei no meu comentário de Chan, que eu gosto muito. Tem outros lá e eu confesso para os irmãos, não deu tempo de ler tudo, irmãos, que é muita leitura. É muita leitura. Eu li hoje o dia inteiro, quase. Eu tenho medo de falar bobagem. E esse lugar envolto de pessoas e de olhos, que se move junto com os seres viventes, estão cheios de espírito, também com a igreja. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, preste muita atenção. Você não deve esquecer isso nunca mais na sua vida. Você sozinho, você não é igreja. Você é uma parte. Porque o Espírito, em unidade desse povo, em unidade com aquele Espírito, daqueles 4 seres viventes, se move. Eu não consigo olhar para a minha Bíblia, não sei entender que esse ser, eu não sei quando você sabe, quando a gente vai construir uma igreja, eu usei muito essa palavra lá em Peniel, porque nós fizemos o porão da igreja, a nave da igreja ainda não está pronta. Quem já ouviu essa expressão? Quem já ouviu? Poucas pessoas. É muito usual que se diga isso. Ainda não levantamos as paredes da nave da igreja. Então eu me pego a isso também, que isso aí é conhecimento popular. Aquela nave cheia de pessoas, aquela igreja, unidade de Espírito. E de novo, não é Espírito Santo, é o seu Espírito com o meu Espírito, com o mesmo propósito, com a mesma unidade, na palavra, no Evangelho, andando para frente. Verso 19: quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam. Quando o Evangelho move, move a igreja. Quando tem Evangelho, tem igreja. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam, o lado deles. Quando eles se elevavam do chão, também as rodas se elevavam. Quando a palavra era exaltada e valorizada, a igreja também subia. Para onde o Espírito com E minúsculo, queria ir, eles iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam do chão juntamente com eles, porque nelas estavam o Espírito dos seres viventes. A essência da palavra do homem Jesus Verbo se fazia presente. Irmãos, o que nos faz ser cristão é ter Evangelho em nós, é ter Cristo em nós.
Se você não tem Cristo, se você não tem conhecimento de Bíblia, não fala que você é cristão, não. E quando essa essência estava na igreja, a igreja andava. Para onde o Espírito queria ir, eles iam, pois o Espírito os impelia e as rodas se elevavam do chão juntamente com eles, porque nelas estavam o Espírito dos seres viventes. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam. Quando elas paravam, as rodas paravam. E quando elas se elevavam no chão, as rodas também se elevavam como eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Em Champlin, eu vou ver que a gente não pode pegar toda a essência dessa condição, porque no Antigo Testamento não tinha tanta revelação do Espírito Santo, não era algo tão completo como no Novo Testamento. Então algumas linhas pensadoras entendem que quando o Espírito Santo, que conduz o Evangelho, está sobre a igreja anda, a igreja sai do chão. Irmãos, para mim pode ser um homem natural, o homem de Lucas, Jesus homem, isso para mim me satisfaz. O Evangelho, porque Jesus é a verdade e a vida, e todas as quatro cabeças tipificam Jesus. Você está entendendo? Irmão, você está entendendo? Não sai daqui com essa dúvida, não. Se tiver muito esquisito, pode perguntar. Não saia daqui com essa dúvida. Irmãos, nós precisamos entender o que é a unidade da igreja. A igreja precisa entender o que é a unidade do Espírito. As naves se movem, as rodas, os seres viventes se movem para frente. Sobre a cabeça dos seres viventes, verso 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento como cristal, brilhante, que metia medo, e estendido por sobre a cabeça deles, por debaixo do firmamento. Cada ser vivente estendia duas asas na direção do ser que lhe estava próximo, e como as outras duas asas cobriam o corpo. Quando eles adoravam, ouvi o ruído das suas asas, que era como de som de muitas águas, como a voz do Onipotente, um som de tumulto, como um trompel e um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas, veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a cabeça deles. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Reverência. Irmãos, preste atenção no que o Espírito Santo está conduzindo você hoje. Irmãos, há um mover do Espírito na sua vida, do seu Espírito com o Espírito Santo. Há um mover do Espírito Santo para com a sua igreja. Há uma caminhada de sintonia com o Senhor. Irmãos, não dá para pensar uma igreja medrosa, porque por duas vezes esse texto que nós lemos falou que a igreja, que essas rodas são imponentes e punham muito medo a todos aqueles que estavam ali. Não é que a igreja faz medo, a igreja é imponente, a igreja é vencedora, a igreja é forte, a igreja tem visão, a igreja não para, a igreja caminha, mesmo que tudo se faça contrário, ela continua caminhando para frente. Não existe parar o Evangelho, não existe Evangelho de frustração, de tristeza por condições humanas. Deus não é desse mundo. A igreja precisa desse despertamento. O nosso Deus é um Deus que fortalece. Nós entendemos a profundidade da palavra do Evangelho, se comermos dessa palavra, se permanecermos nesse lugar, em unidade com o Evangelho, em unidade com a palavra, temeremos o quê? O que temeremos?
Verso 26. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre esse espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. E vi que essa figura era como um metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo, e havia um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva. Assim era o resplendor ao redor era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem me falava. Irmãos, eu creio, presta muita atenção, você jovem, você que talvez se acha já velho demais para servir a Deus, o arco-íris simboliza a presença de Deus, ou o compromisso de Deus da não destruição do homem. Quando houve o dilúvio, Deus se revelou com o arco-íris, ou seja, após o caos, Deus mostrou o arco-íris. Aqui Deus está se revelando o arco-íris durante o caos, porque ele ainda estava em Babilônia. Então Deus se revela no caos, e Deus se revela pós-caos. Há um Deus que sempre se revela na vida da igreja. Há um Deus que é sempre conosco. E há uma promessa no Novo Testamento que Jesus iria, não nos deixaria órfãos e nos daria o Espírito Santo. Há uma promessa de Deus para mim e para você na igreja de não solidão, de não vida sozinha, de não vazio existencial, de uma vida plena. Mas é necessário se converter, é necessário de um renovo de coração, de um renovo de alma, de mente, para vivermos esse novo do Senhor. Quando Ezequiel contemplou tudo isso, ele teve certeza, caiu com o rosto em terra e ouviu a voz de quem falava. Sabe por que aqui dá tanta ênfase nessa condição? Porque ele foi preparado para ouvir o povo, e aqui agora ele tinha convicção que estava ouvindo Deus. A igreja precisa passar por essa transição. A igreja está ouvindo muitas pessoas, a igreja está vendo muita rede social, tem muito pastor pastoreando as nossas ovelhas aqui em Moriá, que não é pastor, que não sabe a sua luta, que não tem propriedade, que não vai te representar diante de Deus. Mas o Senhor tem para nós esses dias um renovo. O Senhor é Deus, Ele é Deus que nos fortalece, Ele é Deus que se revela, seja no nosso caos ou não. Mas é preciso de um posicionamento, é preciso de um renovo seu, é preciso de um posicionamento seu, é preciso que você permita. E aqui nós temos aqui uma visão da glória divina, de um Deus que se revela como um ar. Deus quer revelar nas nossas vidas, Deus quer revelar nas nossas vidas. Feche seus olhos. Eu, como pastor, eu vou cuidar de você, é meu papel, eu vou pregar essa palavra como hoje, vou buscar e vou me esmerar, mas eu creio que Deus está levantando aqui pessoas que eram sacerdotes, talvez sacerdotes que se frustraram, que não conseguiram ouvir a sua família, não conseguiram ouvir a sua casa, não conseguiram ouvir muitas pessoas, mas Deus vai trazer um renovo, Deus vai fazer algo novo, Deus vai trazer uma nova direção, Deus vai trazer um refrigério, Deus vai te trazer uma nova experiência, e agora você vai começar a ouvir a Deus, você vai ser boca de Deus, você vai ser autoridade, Deus vai te levar em lugares que você nunca pensou em ir, Deus vai fazer coisas novas que
não passou pelas suas decisões, mas permita que o Senhor te leve lá, permita que o Evangelho venha te mover, permita que a palavra venha te mover, permita que o Espírito Santo venha te conduzir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo, santo é o teu nome. Pai, nós queremos aqui apresentar hoje cada um dos teu povo, cada um daqueles que aqui estão, até aqueles que estarão ouvindo essa mensagem que está sendo gravada. Pai, ministra coração, que haja transformação, Pai, que haja santidade, que haja graça, que haja renovo, Pai, que nós possamos, cada um de nós que aqui está hoje, que nós possamos aqui contemplar e ver que o Senhor vai fazer com as nossas casas, que o Senhor vai nos fortalecer, que o Senhor vai nos direcionar, que o Senhor vai fazer, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e assim será eternamente, em nome de Jesus. Aleluia.